Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos chegando com mais uma edição do podcast a mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e Gustavo Poli. Vamos entrar em Copa do Brasil? PVC, a gente está falando de quartas de finais da Copa do Brasil muito democráticas, né? A gente teve times da Série B despachando times da Série A nessa semana, amigo. Como é que você encara as eliminações de Botafogo, de Corinthians, a classificação do América, aquele pênalti pegadinha do malandro? E aí, PVC? O pênalti é uma pauta à parte. A gente começou aqui, antes de gravar, debatendo Poli, Zeke e eu. Agora, eu acho que tem... Primeiro, Cuiabá e América são dois casos específicos. Mas revelam uma Copa do Brasil que pode voltar um pouco para o que é o objetivo dela. Ou seja, a Copa sempre é o torneio que é democrático, porque reúne todos os que têm mais condição econômica e menos, e que proporciona a zebra. A Copa do Brasil não proporciona mais zebra desde 2013. Desde antes, né? Porque o último time pequeno a ganhar foi o Paulista de Jundiaí em 2005. Então são 15 anos sem zebra. Mas desde 2013, ano em que voltaram os times da Libertadores, só ganham os times da Libertadores, exceto o Flamengo de 13, o Palmeiras de 15 e o Cruzeiro de 17. Ganha normalmente o time que vem da Libertadores, que tem um caminho mais curto. Cuiabá e América desmentem isso. Desde 2014 não tinha um time da Série B nas quartas de final. Gustavo Poli, pênalti pegadinha do malandro é assim, cara. Você tá ali andando na rua ou dentro da área, jogando bola tranquilão, aí vem o juiz e pegadinha do malandro. Se você não sabe por quê, você toma um susto, pênalti. Mas... a gente discutiu antes do programa aqui, assim, porque o Salvio Espino, nosso comentarista de arbitragem, disse que foi pênalti. E se eu tivesse encontrado com o Salvio, eu ia ter uma severa discussão com ele, porque para mim, aquilo ali não é pênalti aqui, nem em Marte, em Júpiter. Mas você leu o texto da regra? Eu li o texto da regra, o texto da regra diz: você tem que tocar deliberadamente a bola com a mão, ou abrir, como se diz, né? A mão fez o seu corpo ficar não naturalmente maior, que é um movimento antinatural. Exato. Exatamente. Ali, o movimento do Lucas Piton não tem nada de antinatural, então ele não viu a bola. Ficou maior, claro, assim, quando você corre e o braço se balança, o seu corpo fica maior. Agora, para mim, ali é a falta de bom senso, aquilo ali não pode ser considerado pênalti, nem sob regra nenhuma. Eu entendo que a regra dê margem a isso, mas aí, para mim, faltou o bom senso, e aí é um pênalti decisivo demais, né? O cara marcar no campo, vai lá, vai no VAR, dá uma olhada, o VAR chama ele. Só que aí é aquela coisa também, a gente, entre essa entidade mítica e a imprensa, andou dando tanto pau no VAR, nas demoras, que às vezes os caras estão meio receosos de rever. Mas esse, para mim, é um pênalti claramente de má interpretação dessa regra, que também deixou essa margem, né? Você resumiu de forma brilhante esta regra, que a regra é simplesmente ridícula, é uma regra estapafúrdia. Antes, no futebol, na questão de mão na bola, você tinha um único parágrafo para definir o que era pênalti, que era o juiz avaliava se havia intenção ou não. É óbvio que a regra não era perfeita, mas era mais simples de compreendê-la. Hoje a gente tem duas páginas com vários compêndios. Então o PVC, por exemplo, quando assiste a jogo de futebol, ele tem que ver com um caderninho na mão, um caderninho da regra do pênalti e o outro do protocolo do VAR, para saber se foi pênalti ou não. Só vou fazer a seguinte defesa do VAR aqui nesse jogo. A seguinte defesa do VAR. Eu vejo como você que acho que houve uma falta de bom senso. Mas entendo, lendo o texto da regra, que ela dá margem à marcação do pênalti. E para mim, o VAR só tem que entrar em lance que é muito claro. Lance que tem gente que acha que foi, como o Salvio. Gente que não foi, o VAR não tem que entrar porque VAR não é mesa redonda. VAR é assim, a bola entrou, não entrou, teve toque, não teve, estava impedido, não teve. Como não é um erro claro, entendo que o VAR não deveria ter entrado. O erro claro foi o pênalti marcado a favor do Davó. E aí, a eliminação do Corinthians, é óbvio que se deu por causa de um lance polêmico da arbitragem, mas não pode ocultar o péssimo futebol que o Corinthians apresentou nos dois jogos, né? O América foi melhor do que o Corinthians na soma dos dois jogos. Não sei se vocês concordam. Fala, Poli. Não, são duas coisas. Eu jogo uma pelada há 20 anos.
E nessa minha pelada, a regra, como não tem juiz, a regra criada é bateu na mão, é pênalti, não importa o quê. E às vezes é injusta. Que péssima regra, hein? Que péssima regra. Não, é ótima para pelada, porque você impede discussões que terminariam a pelada, muitas vezes. Mas, assim, no futebol profissional não pode ser assim, existe um juiz, né? Só que eu acho que a regra hoje é um pouco melhor do que ela era, ironicamente. Só que ela foi longe demais. Ela está quase chegando na regra da minha pelada. E aí não dá, porque não pode ser todas. Não pode. Tem que ter um mínimo de bom senso. O cara não teve a mais vaga intenção. Ele não sabia onde estava a bola caiu na mão dele. Não dá para marcar um pênalti desse. Mas tudo bem, eu também concordo com você que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O papo bom é aquele papo que você tem que arbitrariamente terminar, porque senão a gente vai aqui o dia inteiro conversando. Vou terminar esse podcast com mais uma frase de efeito. Podcast que tem Gustavo Poli, Paulo Vinícius Coelho, tem a obrigação de ser o melhor podcast desta sexta-feira. Tem a obrigação. Paulo Vinícius Coelho, um beijo para o senhor e até a próxima, hein? Bom final de semana para todo mundo. Segunda-feira estamos de volta. Valeu. Gustavo Poli, um abraço para o senhor, hein? Um abraço do nosso timaço. Valeu.